Uma ideia que parece saída de um filme voltou ao debate: transformar Alcatraz em prisão novamente. E isso reacende uma pergunta: por que o poder escolheu tantas vezes ilhas para prender pessoas? Alcatraz, Ilha do Diabo, Robben Island, Ilha Grande e Sakhalina. Essas ilhas viraram prisões naturais e cenários de histórias tão brutais que o cinema tentou recriar. Mas o que existe nesses lugares cercados de água que os torna tão atraentes para punir, isolar e apagar seres humanos? É o que o Pura Teoria te mostra agora. Talvez a notícia sobre Alcatraz tenha chocado tanta gente justamente porque ela revive uma lógica antiga, a ideia de que uma ilha pode funcionar como prisão perfeita. Para entender por que ilhas foram usadas tantas vezes como prisão, basta olhar para Alcatraz, em São Francisco, Califórnia. Ali o isolamento não dependia só de guardas ou muralhas. A água gelada, as correntes fortes e a distância já faziam parte do castigo. Do lado de fora, São Francisco seguia viva, mas para quem estava naquela ilha, a liberdade existia apenas como visão. E isso ajudou a transformar a prisão em lenda, não apenas pelos criminosos famosos que passaram por lá, como o mafioso Al Capone e George Machine Gun Kelly, conhecido gangster dos anos 1930, mas porque Alcatraz reuniu tudo o que alimenta o imaginário popular: isolamento, perigo, tensão. E eu digo uma coisa, eu já visitei Alcatraz, que é aberta a turistas, e a sensação mais estranha não é só o vento frio e ouvir as histórias dos presos e ver as celas. É avistar São Francisco tão perto, ouvir a vida da cidade e sentir que a liberdade está ali, ao alcance dos olhos, mas completamente fora do seu alcance. Não por acaso o cinema percebeu a força desse cenário. Fuga de Alcatraz, com Clint Eastwood, ajudou a cristalizar essa imagem da prisão como palco perfeito para uma história de obsessão, inteligência e sobrevivência. Mas se Alcatraz virou lenda, existe uma outra ilha que parecia menos uma fortaleza e mais um castigo inventado pela própria natureza. A Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, o preso não enfrentava só vigilância e grades, mas calor extremo, doenças, umidade, insetos e a sensação de ter sido jogado num canto do mundo para definhar longe dos olhos de todos. Na Ilha do Diabo, a punição não era apenas encarcerar, era fazer o sujeito desaparecer da vida comum. Essa brutalidade ajudaria a alimentar o imaginário do filme inspirado no livro Papillon, de Henri Charrier, que esteve preso e conseguiu fugir de lá. A obra consolidou a ideia da ilha-prisão como um lugar onde escapar parecia impossível e resistir quase sobre-humano. E algumas ilhas não foram usadas apenas para prender pessoas, mas para prender ideias. E o que acontece quando uma ilha passa a ser usada para quebrar lideranças políticas? Existe uma diferença enorme entre prender um criminoso comum e prender alguém cuja simples existência já inspira resistência. E poucas ilhas mostram isso com tanta clareza quanto Robben Island, na África do Sul. Durante o Apartheid, ela virou um dos maiores símbolos de repressão do século XX. Era para lá que o regime mandava aqueles que considerava politicamente perigosos. Foi ali que Nelson Mandela passou 18 anos. Só que no caso de Mandela e de outros presos políticos, aconteceu o contrário do que o regime queria. A ilha, que deveria apagar lideranças, ajudou a transformá-las em símbolo mundial. O lugar pensado para silenciar virou prova viva da brutalidade do próprio apartheid. E quando a gente traz essa lógica para o Brasil, a história ganha outro tom. Aqui também existiu uma ilha usada como instrumento de repressão e brutalidade: a Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro. Ali funcionou o Presídio Cândido Mendes, um dos capítulos mais marcantes da história carcerária brasileira. Durante a ditadura militar, presos políticos passaram por lá, e no contato com criminosos comuns, essa convivência ajudou a moldar uma das origens do Comando Vermelho, facção que se tornaria uma das mais poderosas do país. Ou seja, a ilha não servia apenas para encarcerar indivíduos. Ela acabou produzindo consequências históricas muito além dos muros do presídio. Criminosos famosos da época ficaram lá, junto com presos políticos. Graciliano Ramos, que foi preso por suspeita de envolvimento com movimentos comunistas, transformou sua experiência em livro.
Outro que registrou sua história foi o escritor Orígenes Lessa, que também esteve preso lá por ter participado da Revolução Constitucionalista em São Paulo. E Fernando Gabeira, preso por participar do sequestro de um embaixador americano. Mas existe uma forma ainda mais brutal de transformar uma ilha em punição. É aí que entra a ilha de Sakhalina. No extremo leste do Império Russo, Sakhalina virou colônia penal czarista e ficou marcada por sofrimento, abandono e desumanização. Era um lugar para onde o Império empurrava condenados e exilados políticos como se jogasse vidas humanas para a borda do mapa. Trabalhos forçados, fome, doença e abandono. O próprio território vira mecanismo de sofrimento. Mudam os séculos, mudam os regimes, mudam os nomes, mas a lógica se repete. Quando o poder quer isolar alguém de verdade, não vem limites. Ela rompe vínculos, enfraquece presenças e transforma a distância em domínio. Mas afastar pessoas incômodas para bem longe, colocá-las fora de vista, não é garantia de colocá-las fora da história. Talvez por isso a discussão sobre transformar Alcatraz em prisão novamente cause tanto impacto hoje, porque ela não traz de volta apenas o nome de uma ilha famosa, mas também uma lógica antiga, a ideia de que cercado de água, longe do mundo e da convivência, o ser humano pode ser mais facilmente controlado, isolado e reduzido ao silêncio. A ficção até tentou reproduzir esses lugares, mas muitas vezes a verdade foi ainda mais sombria. E aí, o que mais te assusta nessas ilhas? A prisão em si ou a ideia de ser apagado do mundo? Escreva aqui nos comentários e aproveite para conferir se está seguindo o canal. E se você gosta de ilhas misteriosas, com histórias assustadoras, clique no vídeo que aparece aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!